Olá, eu sou o Daniel Adjuto e esse é o Item Mais, o podcast da CNN. A senhora vereadora Marielle Franco. A partir das soluções coletivas que a gente vai traçar esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, com o debate de valorização das identidades, sendo a quinta mais votada. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. 2020 teria sido o último ano do primeiro mandato de Marielle Franco como vereadora do Rio de Janeiro. Ela foi eleita em 2016 com 46 mil votos. Foi a quinta vereadora mais votada da cidade. Mas em abril de 2018, o mandato de Marielle Franco foi interrompido. Continua repercutindo em todo o país o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, morta a tiros na quarta-feira. O crime que aconteceu com ela foi em março de 2018. 2 pessoas estão presas aí, acusadas de terem perpetrado o homicídio contra ela e contra o motorista Anderson Gomes, mas até hoje não se chegou numa conclusão sobre se houve ou não um mandante. Familiares e diversos grupos de direitos humanos cobram uma resposta da polícia. O local onde eles foram assassinados se transformou em um memorial. Flores, fotos e frases escritas na parede cobram por justiça. Apesar de ter ficado pouco mais de um ano na Câmara do Rio, Marielle atuou bastante. Ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher, integrou uma comissão de monitoramento da intervenção federal na cidade, trabalhou na coleta de dados sobre violência contra mulheres, na garantia do aborto em casos previstos por lei, pelo aumento da participação feminina na política. Redigiu ainda 16 projetos de lei, 2 deles foram aprovados, um que regulou o serviço de mototáxi e a lei das casas de parto. A atuação da socióloga de formação no Rio de Janeiro buscava principalmente garantir direitos das mulheres, da população LGBT, da população negra e melhorar as condições de vida de moradores das favelas, como as do Complexo da Maré, onde Marielle nasceu. Em 2020, no ano em que ela completaria seu primeiro mandato no Rio, 81 candidaturas eleitas nas eleições municipais se comprometeram em levar adiante as pautas que Marielle defendia. Espalhadas por 54 cidades em todas as regiões do Brasil, vereadores e vereadoras assinaram a Agenda Marielle Franco, com o objetivo de continuar o trabalho dela. E é isso que a gente vai falar hoje. No Dia da Consciência Negra, o Item Mais se volta para o legado da vereadora carioca. Começa o episódio de hoje conversando com a professora, escritora e palestrante Aniele Franco, irmã da Marielle e também diretora do Instituto Marielle Franco. Aniele, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Aniele, então vamos começar já explicando para as pessoas, para quem não conhece, ou até para quem conhece um pouquinho só, mas detalhando o que é a Agenda Marielle, quais são as 7 pautas principais desse documento e por que essas 7, como vocês chegaram a elas? Sim, primeiro de tudo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom, a Agenda Marielle, a gente tomou uma decisão ainda no começo do ano, quando nós pensamos como que a gente podia incidir, né, em relação à sociedade, sem a Mari estar aqui, sendo a primeira eleição municipal após o assassinato da Marielle. A agenda, ela começa, na verdade, com a PANI, que é a plataforma antirracista nas eleições, né, e nós começamos lá atrás com uma campanha que nós fizemos junto, né, aos ministros, para que todos os candidatos negros ali tivessem direito àquele valor, né, do fundo partidário e também para o tempo de televisão. Bom, foi uma campanha linda, foi uma campanha que atingiu aí quase 100 mil assinaturas, não só a gente, mas junto com a Coalizão e com a Educafro. E depois da campanha, a gente lançou a Agenda Marielle, né? A Agenda Marielle é baseada nas ideias e projetos de lei que a Mari teve durante esse 1 ano e 3 meses do mandato dela, na bandata, como ela chamava, né? As práticas que nós chegamos, né? A gente definiu ali 7 práticas, que era diversificar, não uniformizar, ampliar e não limitar, honrar, não apagar, coletivizar, não individualizar, puxar e não soltar, escancarar e não se encastelar e cuidar e não abandonar. Bom, quando a gente lançou a agenda, a gente não sabia como seria essa adesão. Nós lançamos para, né, diversas cidades e estados, enfim, do país inteiro. E foi uma coisa, assim, tipo, muito gratificante, né? Nós tivemos aí mais de 700 pessoas que assinaram e se comprometeram. Lembrando que a agenda estava aberta para todos e qualquer candidato ou candidata que quisesse assinar e se comprometer com aquela agenda. O Instituto Marielle Franco vai, de alguma maneira, ajudar
ajudar esses 81 vereadores a elaborar as políticas públicas voltadas para essas questões? É possível garantir que esses projetos vão entrar na pauta das câmaras pelo Brasil, por exemplo? Eu acho que falar em garantia ainda é muito cedo, né? A gente ainda está se estruturando para isso, mas a gente quer sim construir coletivamente, andar ali lado a lado e se colocar enquanto organização, instituição que vai estar ali para apoiar, né? Até porque nós somos um instituto, embora que levemos aí o nome da Mari e ela tenha sido assassinada, né? Defendendo ali o PSOL, a gente não é afiliada a nenhum partido e a gente também é muito independente em relação a isso. Então a gente quer sim ajudar a construir, contribuir, como seja lá com a consultoria, seja lá de outras formas que a gente decida, mas garantir que a gente vai estar ali lado a lado com todos esses é um pouco difícil. Mas eu espero que por conta dos voluntários que se inscreveram também na agenda e com os candidatos, né, que também se comprometeram, a gente possa ter esse canal de ligação e ter esse elo aí entre a sociedade civil e as políticas públicas e partidárias e parlamentares, enfim. A questão da divisão proporcional para mulheres e negros, negras, deu certo, né? Então já serve de pontapé aí de incentivo também para essa pauta. Sim, com certeza. Embora a gente sabe que aí tem muito partido, né, que mesmo dando esse valor, poderia ter dado ainda mais para outras mulheres, né? A gente sabe que ainda homens brancos e mulheres brancas, nas pesquisas, mostram que eles recebem mais do que mulheres negras. A gente entende que foi um pontapé inicial super vitorioso, mas a gente ainda quer fazer muito mais para essas mulheres negras e homens negros também. Pois é, Aniele, nessas últimas eleições, o primeiro turno agora, a gente viu resultados que apontam para uma ampliação da diversidade em cargos eletivos, mais negros eleitos, mais pessoas LGBTQI+, mais mulheres, indígenas, enfim. Ainda é pouco perto do que eles representam, da necessidade de termos pessoas assim nas câmaras, no Congresso, na presidência, enfim, nos cargos eletivos. Na sua avaliação, o que está motivando a população brasileira a mudar esse perfil, a eleger candidatos e candidatas com esses perfis mais diversos? Daniel, eu acho que é muito importante você falar desse aumento, né? É uma pena que não foram em todas as cidades, mas a gente entende que isso já é algo significativo. Mas eu diria que ainda falta muito para que os partidos se façam uma autocrítica e entendam a importância, por exemplo, de nós termos aí não só mulheres negras, mas também homens negros ganhando esse fundo partidário de igual para igual. Eu acredito que desde 2018 para cá, com a morte da Marielle, né, com esse assassinato brutal, sim, teve um sentimento de impulsionar muitas mulheres e muitas pessoas a partirem para essa política institucional, mas eu acredito também que agora as coisas estão muito mais ali sendo visibilizadas, né, sendo mostradas, então é muito difícil você conviver num mundo com tanto ódio, com tantos discursos que a gente não sabe o que é verdade, o que é fake news, e eu acredito que seja por isso também esse crescimento da população em eleger aí o que eles chamavam antigamente de minorias, que na minha opinião somos maioria, né? Mas algo que me preocupa muito, mesmo com esse número aí sendo algo que a gente considere uma vitória, é quem cuida dessas pessoas depois. A gente já tá vendo aí uma candidata, né, que foi eleita em Santa Catarina, que está sendo ameaçada. Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, nesse sentimento que está trazendo todo mundo para se candidatar e a votar e se eleger em pessoas que têm seus corpos políticos e quase sempre são ameaçadas. E aí, curioso, uma das pautas que estão no documento é a diversidade também na montagem dos gabinetes, né? Não é só ali a linha de frente, a pessoa que vai representar, mas também quem trabalha ali na retaguarda. Explica pra gente o que muda na prática quando os cargos de poder são ocupados de maneira mais diversa e também por que é importante ter ali nos bastidores pessoas que representam a diversidade. Sim. Quando a Mari foi eleita em 2016, uma das coisas que ela sempre falava, ela queria construir coletivamente. Eu não acredito em partidos que elegem mulheres negras, mas que por trás dessas mulheres negras eleitas, pedem para que essas mulheres negras apenas empreguem pessoas brancas e que não discutam aquelas pautas que são tão essenciais e que representam o nosso dia a dia. Eu acho que é isso que significa essa diversidade, sabe? Porque assim, a gente tem que ter alguém que nos represente. Eu vi, e assim, não foi ninguém que contou, no dia que a Mari foi eleita, o tanto de mulheres negras, mulheres LGBTs que estavam ali na Lapa comemorando com ela. Então, eu acredito que seja por aí. Eu acredito que a importância de ter um mandato, uma mandata, né, ou mandate, como as pessoas hoje falam, tão diversificado, é poder você se olhar
e ver pessoas que pensam como você e entender as suas próprias pautas. E não deixar que homens brancos, héteros, cis, enfim, que hoje são maiorias em partidos, deixem ou opinem ou mandem, né, em seus mandatos. E como que você avalia essa diferença em ter uma Câmara de Vereadores composta apenas por homens brancos e uma Câmara de Vereadores por mulheres e homens diferentes, de diferentes raças, orientação sexual, cor, credo, enfim? Sim, acho que a gente vai cair de novo na mesma questão. Acho que é a questão da representatividade, sabe? É muito difícil você ser mulher e ter um homem branco falando por você. É mais ou menos parecido com a questão do aborto, quando os homens falam, não pode, não tem, que não deve. Mas não é o corpo dele que tá ali para decidir. Eu acho que isso tudo se resume a uma única palavra, que é a representatividade, e a gente poder ter alguém que se olhe, se espelhe e fale, poxa, não, esse aqui me representa. Não, isso aqui vai pelos meus ideais, isso aqui eu posso defender. Eu acho que a questão maior toda engloba e cai na representatividade. Agora, Aniele, a gente não pode deixar de lembrar aqui, de falar também, estamos perto dos 1000 dias do assassinato da sua irmã. Não é exagero dizer que esse crime marcou a história da política brasileira, é muito recente ainda, tem toda a repercussão, tem uma investigação que ainda tem uma série de pontos de interrogação. Diante de tudo isso, você avalia que elementos você tem para até dizer pra gente se a gente já tem ali no horizonte, dá pra ver a resposta para aquela pergunta, quem mandou matar Marielle? Olha, eu acho que não. Eu acho que ainda falta bastante coisa aí pra gente chegar a esses mandantes. Eu não entendo, assim, de verdade, como que a gente deixou, né, a Mari tão vulnerável, assim, a gente, eu digo, o partido, as pessoas que estavam ali trabalhando com ela, mesmo não tendo ameaça, eu não consigo muito entender, e é o que fazem com todas as mulheres eleitas desse país. São 1000 dias de muita dor, são 1000 dias de muita saudade, são 1000 dias que a gente está sem resposta e 1000 dias que a gente pensa todos os dias para onde é que a gente pode ir a partir daqui, né? Eu não acredito que esse silêncio, eu costumo dizer para os meus pais que a gente vê isso meio como onipresente, sabe? A gente sabe que tá ali, mas a gente não vê, a gente não sente aquilo. Na verdade, a gente, se não tivéssemos aqui, né, o Dr. Fábio Amado, a doutora Lívia Cáceres, que são da Defensoria Pública, e as duas promotoras, né, do MP aqui do Rio, que vira e mexe, dão alguma situação, alguma posição pra gente, talvez a família nunca seria informada, porque corre em sigilo, a gente não pode, né, ter acesso, mas a gente tá sempre naquela coisa da esperança do povo preto, do povo pobre favelado mesmo, que já nasce com isso enraizado, de crer que algum dia a gente vai ter essa resposta. Mas é bem doloroso, é um silêncio que às vezes nos incomoda, né? E assim, eu acho que é bom lembrar que a gente não quer deixar num pedestal, a gente não quer colocar a Mari como, é o crime que tem que ser resolvido, não. Eu entendo que muitas pessoas morrem, muitos crimes acontecem no Brasil, mas ela foi vítima de um feminicídio político, né? Um feminicídio que precisa de resposta, estava ali no âmbito do seu trabalho, sendo eleita com 46 mil votos. Então é importante que a justiça, em algum momento, dê essa resposta para o Brasil e para o mundo. O que atrasa essa investigação? Olha, Daniel, essa é uma pergunta que eu também gostaria de responder. Eu acho que muitas coisas devem atrasar essa investigação. Eu não tenho como te dizer assim abertamente o quê, mas talvez a maneira com que está sendo investigado, né? Talvez a dificuldade que seja de chegar a essas pessoas, um crime muito bem arquitetado. Eu realmente fico um pouco aqui confusa para te dizer o que de fato atrasa, né? Queria muito ter essa resposta. Aniele, muito obrigado por participar do Item Mais. É um prazer, é uma honra ter você aqui na CNN. Imagina, obrigada pelo convite, bom trabalho aí para vocês. Até a próxima. No episódio de hoje, eu também converso com a nossa analista de política, Basília Rodrigues, diretamente de Brasília. Bem-vinda de novo, Basília. Oi, adjunto, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Dia importante da gente conversar sobre esse assunto que tem, né, Basília, que ser cada vez mais recorrente, mais discutido e mais explorado. Com certeza. Hoje o dia é da consciência negra, né? Algumas pessoas não gostam desse título, né? Optam pela consciência humana, mas há uma razão para a gente interceder pela consciência negra, né? Conscientizar-se, refletir a respeito. Até aqui a consciência humana não tem sido suficiente para combater a escravidão no passado e o racismo de hoje. Então, nesta data do 20 de novembro, o pedido tenha consciência negra mesmo. Então vamos começar já falando do resultado das urnas esse ano.
Pela primeira vez, o Brasil teve mais candidatos negros do que brancos. Aumentou também o percentual dos candidatos negros eleitos para as prefeituras e, no caso dos vereadores, a diversidade também cresceu. Na sua avaliação, Basília, que recado esses resultados dão? O que mudou no voto dos brasileiros? Olha, na esteira de movimentos importantes que a gente viveu aí nos últimos meses, como Black Lives Matter, né, e também para coroar esse mês da consciência negra, as urnas aqui no Brasil deram um retorno muito importante. A olhos nus, a gente percebe que o eleitor saiu mais representado do ponto de vista de diversidade social, tem mais negros aí se habilitando, né, se candidatando e, portanto, mais negros também foram eleitos. Eu peguei aqui os dados mais atualizados da Justiça Eleitoral quanto a candidaturas e também àqueles que foram eleitos. Então, por exemplo, de acordo com a Justiça Eleitoral, 48% das candidaturas foram de pessoas brancas e 50% foram formadas aí por pessoas negras, pretos e pardos, porque de acordo com a nomenclatura, né, a classificação aí utilizada pelo IBGE, juntos, pretos e pardos são considerados negros. Esses dados estão sendo atualizados aí pela Justiça Eleitoral, a gente que teve uma aferição, né, uma apuração atípica dos votos devido a problemas nas eleições municipais deste ano, mas fica aí já como um dado muito perto do consolidado, né, adjunto, mostrando que houve mais candidaturas negras do que brancas nestas eleições municipais. E qual a resposta disso, né? Como o eleitor interpretou, avaliou esse candidato lá nas urnas? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições deste ano, 32% dos prefeitos e prefeitas, claro, homens e mulheres aí eleitos, são pretos e pardos. Nas últimas eleições municipais foram 29%. Então a gente sai de um contexto de 29% para 32%. É pouco? Sim, mas a cada ponto percentual pode ser um recado para os racistas desse país. Sem dúvida. E Basília, mesmo com esses números que você detalhou aí pra gente, ainda há essa subrepresentação, há esse recado que você passa também agora. Na sua avaliação, por que é importante a gente ter cada vez mais, ser mais comum que pessoas de diferentes raças, credos, orientação sexual estejam em cargos de poder? Os seus olhos estão acostumados com o quê, né? Fazer uma pergunta assim, sensorial. Quando a gente fala de negro ou negra, não é a cor padrão da política, né? Aqui em Brasília, especialmente, você que fez carreira também aqui na capital federal, a gente vai transitando aí nessas arenas do poder, palácios, tribunais, que são permeadas por brancos. Homens brancos, em sua maioria, diga-se de passagem. Mas não são eles a maioria da população. Eles estão aí pensando para o todo, mas o que mais sobressai nessa multidão não está representado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, onde, pela composição atual, não tem, né, nenhum ministro negro. Não tem representado também, ou está pouco representado, entre as lideranças no Congresso Nacional, ou seja, quem tem voz, quem tem poder no país. Um jornalista aqui de Brasília, o Sionei Leão, que já foi da Fundação Palmares, ele também já foi do Exército, está fazendo uma pesquisa, eu aproveitei aqui para pegar alguns dados, para saber quantos negros já chegaram ao posto de general, ou seja, o mais alto da carreira, né? Sabe quantos, adjunto, ele achou até agora? 11 pessoas apenas. Caramba. 11 pessoas, o que já me surpreendeu, né? A gente passando aí por uma instituição centenária como a das Forças Armadas. O que a gente cobra, né, é por mais espaço, por mais voz, por mais respeito a essa representatividade mesmo. Outros dados, no entanto, são bem mais lembrados, né? O negro, normalmente, ele é destacado, ressaltado como aquele que aparece nas estatísticas como bandido ou vítima, né? Também o negro é mais lembrado em outras áreas assim de profissão, como artista, jogador de futebol. Mas cadê os médicos, os advogados, os doutores negros do Brasil? Não são muitos, né? E como é ser jornalista, mulher, negra, nos corredores do poder de Brasília? É difícil, mas é
delicioso ao mesmo tempo, porque a gente sabe que está trabalhando e representando muitas pessoas, muitos jovens, no meu caso, meninas, jovens, que também estão estudando e buscando ser alguém na vida, não só por serem mulheres e negras, mas muitas também faveladas e que encontram em Brasília um ambiente tão árido, né, difícil, parece que não dá para chegar lá. Quando você liga a CNN, você vê âncoras, repórteres, analistas negros, então saiba que sim, você pode chegar lá. É bem importante. Na CNN a gente tem você, tem Leandro Rezende, Juliana Lopes, Jairo Nascimento, tanta gente boa. E tantos outros que a gente vai esquecendo aqui o nome, mas todos os rapazes e as moças, né? Todo mundo bem representado aí nas telas também da maior do mundo. Basília, nesse ano, as eleições contaram com aquela regra de fundos eleitorais distribuídos proporcionalmente para negros e brancos. Na sua avaliação, o resultado se deu justamente por causa dessa nova regra e você avalia o que mais, no futuro próximo, a gente pode ter de medidas para incentivar a diversidade na classe política? Esse foi um grande achado, né, dessas eleições, né? Você ter uma justiça eleitoral que se despertou para a necessidade da destinação de recursos eleitorais, de verbas eleitorais, ser proporcional a candidaturas. Olha só, ninguém tinha pensado nisso antes, mas vale destacar também, Adjuta, todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast, que ainda não houve análise da prestação de contas dos partidos para saber se eles realmente seguiram à risca essa determinação de repassar recursos proporcionais ao número de candidatos. Foi uma regra super importante, até demorou, né? A Justiça Eleitoral incorporou nestas eleições, mas aí houve resistência por parte dos diretórios se organizarem, falaram que tinha pouco tempo para isso. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, confirmou essa regra, só que em outubro, faltando pouco tempo para o pleito, então a gente vai esperar. Após a realização do segundo turno, quando começar aquela análise, né, da prestação de contas, para saber se efetivamente essa regra foi respeitada. O que significa isso? Eu vou deixar uma provocação. Levando em consideração dados de outras eleições, aí é um estudo da FGV Direito que foi levantado no voto de ministros, como o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, para se ter uma ideia da distorção no envio desses recursos, né? Candidatos negros continuam a ser subfinanciados pelos partidos. Então, embora as mulheres negras em eleições anteriores tenham representado quase 13% das candidaturas, elas receberam 6,7% dos recursos. Mas aí quando você olha para homens negros, que significaram 16% dos recursos, em relação às candidaturas, eles somavam 26% de candidatos. Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados, ou seja, eles representaram aí um percentual de candidatos de 43% e essas candidaturas receberam quase 60% dos recursos eleitorais. Basília, para finalizar, esse ano teria sido o último do primeiro mandato da vereadora Marielle Franco. A gente falou agora há pouco com a irmã dela, a Aniele Franco, sobre a Agenda Marielle, esse compromisso assinado por 81 eleitos em todo o Brasil. Na sua avaliação, qual o legado de Marielle Franco para a política brasileira? A Marielle era uma mulher que se colocava, né? Apesar dela acabar sendo mais conhecida na política do Rio de Janeiro, infelizmente, a partir da morte, ela se tornou nacionalmente, internacionalmente conhecida. Então, ela gritava, vai ter negra, vai ter mulher, vai ter favelada na política, chamava atenção para essa responsabilidade de quem pode dar ou retirar direitos de alguém, né? Havia ali um roteiro para matar a Marielle Franco, a vereadora. A gente lembra também do motorista, o Anderson Gomes, que acabou sendo vítima deste atentado, né? Um crime planejado ainda tem que ser muito investigado, né, Adjuto? Tirá-la da política, do contexto social, acabou deixando um legado da Marielle. A morte e também a vida da Marielle
Marielle viraram notícia no mundo, no Brasil. O Marielle presente é um marco. E são duas palavras que representam muito. Ela ainda está presente. É isso, Basília Rodrigues. Muito obrigado por participar com a gente aqui no Item Mais. Obrigada, Dijuta. Até a próxima. O Item Mais de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso papo até o final. Um bom final de semana e até a próxima.